Olá, centelhas! Bem-vindas ao capítulo 4 do nosso estudo. Hoje vamos continuar a nossa jornada, aprofundando os ensinamentos que nos ajudam a manifestar a realidade que desejamos. Preparem-se para mais uma etapa de descobertas e transformação. Vamos lá? Agora que você já conhece as 7 leis herméticas, com certeza percebeu que elas atuam em todos os aspectos da nossa experiência temporariamente humana. Assim, quando entendemos que somos capazes de criar a nossa realidade ao aplicar essas leis, assumimos o papel do alquimista para materializar tudo o que desejarmos em qualquer campo de nossa vida: amor, saúde, lazer, amizades, etc. Mas tem um deles que atrai a atenção da maioria de nós neste plano físico: a prosperidade financeira. Por isso, nesta parte, vamos focar na aplicabilidade das 7 leis, especificamente na área do dinheiro, para que o hermetismo possa ajudar você a ter uma vida econômica mais satisfatória. Mas antes de partir para a prática, você precisa entender certos conceitos que vão aproximá-lo da prosperidade. Um deles é que, segundo Caibalion, existe o plano da mente mineral, ou seja, cristais, ouro e os diversos minerais têm consciência. O livro é categórico. A mente média não quer geralmente atribuir a posse da mente, espírito ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela. Isso quer dizer que as pessoas em geral não acreditam que exista consciência nos objetos, numa pedra, no ouro, na prata. Mas os ocultistas sabem disso. Sabem ainda que os corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades. O que o Caibalion está querendo dizer com isso? Que o ouro pode gostar ou não de você. E isso vai depender da vibração que emanarmos para ele. Ao aprender isso, entendi por que as pessoas muito ricas e prósperas gostam de ter maçanetas de ouro e outros objetos feitos desse mineral. Elas dão ao ouro um lugar de honra em suas casas. E como ele tem consciência, entende quem gosta e quem não gosta dele, quem o valoriza e quem não o valoriza. Quando li isso no Caibalion, pensei, eu tenho que ter joias de ouro. E então passei a usar, todo dia, um cordãozinho de ouro e também comprei um potinho com ouro genuíno do Colorado. Além disso, eu converso com esse mineral. Sei que é um ser que entende quem gosta dele, quem gosta da prosperidade, e assim nos ama de volta. Já para quem vive dizendo que odeia o dinheiro e não tem um bom relacionamento com suas finanças, o ouro vai sentir repulsa. Então, sempre que puder, adquira uma peça de ouro para ter no seu corpo ou perto de você. Sei que não é barato, mas você merece. Todo mundo merece. Sabendo disso, você ainda precisa se preparar para a prosperidade seguindo 2 passos. Primeiro passo: autorresponsabilidade. Ela determina o seu nível de prosperidade. Quanto mais autorresponsável você for, mais próspero será. Pessoas que vibram na frequência da vítima, culpando a todos, menos a si, vivem na escassez. Além disso, existem graus de autorresponsabilidade. O quanto você se sente autorresponsável pela situação que vive hoje determina o seu padrão financeiro atual. Você aguarda apenas pelo salário no fim do mês ou assume a responsabilidade de criar outras fontes de renda? Espera que talvez ganhe um aumento ou toma a responsabilidade nas suas mãos e vai conversar com o patrão. Quanto mais você for comprometido com a causa, mais vai puxar a responsabilidade para si. E para que fazer isso? Para se culpar? Para se vitimizar? Não. É para dizer, não gostei desse resultado e alguma coisa tem que mudar. A autorresponsabilidade é uma oportunidade para aprender e para crescer. Então pare com desculpas. Assuma a autoria de todos os resultados de sua vida. Se não está do jeito que você queria, a responsabilidade é inteiramente sua. E você pode mudar isso. Na revista Forbes, que lista as pessoas mais ricas do mundo, foi divulgado que 64% dos bilionários nasceram em famílias pobres. Isso mostra que a causalidade interior é muito maior do que a exterior. Portanto, você pode mudar a sua realidade. Mesmo que tenha nascido em um lugar horrível, numa família de abusos. Você pode mudar. Há 2 caminhos a serem seguidos: ficar se vitimizando, culpando seus pais, o sistema, seja quem for, ou dizer, eu escolho tomar as rédeas da minha vida. Vale repetir: seu grau de autorresponsabilidade determina o seu grau de prosperidade. Em tudo que você fizer na sua vida, assuma a responsabilidade. Segundo passo: alinhamento. Para ter prosperidade financeira, você precisa alinhar 3 aspectos. E como fazer isso? Tendo autorresponsabilidade sobre o que pensa e sente e sobre como age. Esqueça aquela história de, eu só fiz isso porque a pessoa fez primeiro.
Não, a responsabilidade é sempre sua. Você é quem escolhe quais são seus padrões de pensamento, seus sentimentos e suas atitudes. Lembre-se, porém, de que tudo começa no pensar. Por exemplo, se o seu padrão de pensamento for de escassez, de vitimização, de achar que tudo é difícil, que tudo é caro, que não tem condições, naturalmente sentirá inveja e raiva. E repare que, junto com a escassez, sempre andam juntos esses dois sentimentos. Entenda que tudo o que acontece em sua vida é produzido pelo seu padrão de pensamentos, que gera sentimentos e que, consequentemente, produz resultados. Se você não está gostando de algo, mude o seu pensamento. Assim, o sentimento também vai mudar, produzindo um novo resultado. E quanto à ação? Ela é o caldo que sobra do pensamento e do sentimento. É quando a pessoa nem pensa e age no impulso. É assim que começa o ciclo dos padrões de como está a sua vida. Uma vez que você age, vai ter um determinado resultado. Esse resultado é um subproduto dos padrões de pensamentos que geram sentimentos, surgindo aquela sequência de pensa e sente, pensa e sente, pensa e sente, até que explode e gera uma ação. E dessa ação vem um resultado, que pode ser positivo ou negativo. Se os seus resultados não estão lhe satisfazendo, o problema está nesse ciclo do pensar, sentir e agir. E, como tudo começa na mente, surge a verdade. Mudou a mente. Mudou tudo. Não adianta querer alterar primeiro a ação, sem modificar a maneira de pensar, senão vai ser uma ação falsa, e os pensamentos de escassez, inveja e raiva vão continuar. Um exemplo disso está naquelas pessoas que vivem reclamando dos problemas do Brasil e decidem ir para os Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Eu vi isso quando morei lá. Ao mudarem de país, continuam reclamando e, claro, permanecem na escassez, porque não trocam o padrão de pensamento. É por isso que tem gente vivendo na pobreza nos Estados Unidos e tem gente na riqueza no Brasil. Para elas, as causalidades externas não as afetam. Então, quando você entende que os motivos exteriores pouco importam, toma conta da causalidade interior e diz: eu sou a causa dos meus resultados e agora escolho mudar. Comece, portanto, fazendo isso. Mude seus padrões de pensamentos. Nesse sentido, que tal pensar igualzinho a uma pessoa próspera? Quais seriam os pensamentos dela? Uma dica é você fazer o processo de modelagem, criado pelo coach americano Tony Robbins. Escolha uma pessoa rica que você admire, coloque foco na vida dela e comece a estudar quais seriam seus padrões de pensamentos, sentimentos e ações. Depois, comece a pensar como ela. Além disso, questione-se sobre a forma como você encara as pessoas com muita prosperidade financeira. Ao vê-las passando num carro importado, as abençoa ou fica criticando? O que você pensa do dinheiro? Acha sujo? E quando você for próspero, como acha que se sentirá? Comece a produzir em você essas sensações, mesmo que ainda não tenha uma conta milionária. E, aliás, você nem precisa disso para sentir próspero. Pequenas ações já refletem a prosperidade. Como tomar um banho de banheira com sais e espuma? Ou comprar o produto mais caro quando você está em dúvida entre três com valores semelhantes? O que, dentro das suas condições atuais, pode fazer com que você se sinta mais próspero? O sentimento de prosperidade está nos pequenos detalhes. Se você não consegue identificar isso, como estará preparado para chegar a ela nos grandes detalhes? A seguir, então, prepare-se para trazer ainda mais abundância financeira para a sua vida, colocando em prática o que as 7 leis herméticas nos ensinam. A prosperidade e a lei do mentalismo. Se, de acordo com a lei do mentalismo, a sua mente cria a sua realidade, então a responsabilidade de mudar a sua vida financeira começa nos seus padrões de pensamento. Não tente mudar o seu mundo físico ainda. Mude primeiro o plano mental e, naturalmente, o seu plano físico vai se adequar ao seu mundo não físico. Dentro da primeira lei hermética, você já deve ter entendido que, ao fechar os olhos e visualizar imagens, está de fato criando a matéria. O verdadeiro mago entende que a imaginação cria a realidade. Então, quais são os seus padrões de pensamento? São de abundância e prosperidade ou de preocupação por não ter? Caso sejam de escassez, está na hora de tirar o foco do mundo físico e passar a bola para o não físico, até que os dois entrem em congruência. E não tem outra escolha. É lei. O mundo mental determina o mundo físico. Não é o contrário, como a maioria pensa. Se os seus padrões de pensamento estão bagunçados, a sua vida vai ser bagunçada. Seja sincero. Como está a sua casa agora? Alguém pode ir visitá-la ou ela está toda desorganizada e suja?
Fique atento a isso, porque o mundo físico revela o mundo mental. E atenção! Ser pobre financeiramente não quer dizer que a casa seja sempre uma bagunça. Há pessoas que estão na pobreza por causalidades externas. Eu tive uma amiga assim, quando tinha uns 12 anos. Ela vivia numa casa de madeira bem humilde. Mas era um brinco. Tudo arrumadinho, cera brilhando no chão, paredes pintadinhas. E as outras casas da rua eram também de madeira, mas todas feias, com mato crescendo. Aquilo me marcou muito. E o que aconteceu com a minha amiga quando ela cresceu? Ficou lá naquele lugar? Não. Hoje eu vejo fotos dela nas redes sociais, viajando para o Rio de Janeiro, para as Cataratas do Iguaçu. Uma garota que saiu da comunidade. E hoje está lá toda bonita, formada, tirando fotos na academia. Tudo começou na mente. A organização mental se reflete na forma como a pessoa organiza o ambiente em que vive. Eu conheço uma senhora muito querida, mas que vibra no padrão de escassez. Eu ia de vez em quando à casa dela e reparei que as louças eram quebradas, desbotadas. Então, dei de presente para ela um jogo de louças novinho. Sabe o que ela fez? Guardou as peças novas e continuou usando as velhas. Disse: "Para que eu vou usar essas se as minhas ainda estão boas?" Ou seja, ela só iria trocar seus pratos e travessas quando os antigos se espatifassem. Recentemente, vivi uma situação semelhante. Ao notar que a bolsa de uma gentil e dedicada diarista que fazia faxina em minha casa estava bem velha e desgastada, pensei em comprar uma nova para lhe dar de presente. Mas antes lhe perguntei de qual cor ela gostaria. E então veio a resposta: nenhuma. Ela me disse que não queria ganhar uma bolsa nova porque andava de metrô e tinha medo de ser assaltada, e com aquela surrada não se tornaria alvo de bandidos. Isso me fez refletir bastante. Percebi que, realmente, há sempre uma causa mental para as pessoas serem do jeito que são e terem o estilo de vida que têm. Nós é que, ao olharmos de fora, pensamos que podemos alterar externamente aquilo que só pode ser mudado internamente, nas crenças e nos medos de cada um. Esses são apenas alguns exemplos daquilo que você já sabe. Tudo começa na mente. Mude sua mente, mude sua realidade. Valorizar a sua imaginação vai ser muito importante para a sua prosperidade. Então, visualizar-se sempre com abundância financeira é o primeiro passo para chegar lá. A prosperidade e a lei da correspondência. Pense no axioma desta lei, que diz que tudo o que está em cima é como o que está embaixo, e responda: você acha que a fonte da riqueza está no Banco Central, só porque é lá que se imprime o dinheiro? Negativo. A origem da abundância se encontra no grande plano espiritual. É onde a fonte criadora está, atuando como a matriz do que desce em formato físico, inclusive dinheiro. Se acabar o ouro, o todo faz mais. Se acabarem as cédulas, ele também faz mais. É uma fonte inesgotável, infinita, eterna. Então não pense que o dinheiro vem do seu patrão, do banco ou do governo. Isso é apenas resultado. A quantidade de dinheiro que existe em um país é a mesma quantidade de dinheiro na mente das pessoas daquele país. Mas como acessar essa fonte que se encontra no plano espiritual? Você já sabe, através do plano mental. Esta será a sua ponte até o todo. É por isso que os seus padrões de pensamento vão determinar os resultados em sua vida. Diariamente é muito importante você se conectar à fonte criadora. Por isso, vou ensinar uma técnica simples para você: a prosperidade e a lei da vibração. A lei da vibração, como você já sabe, fala que nada está parado. Não existe estabilidade. Ela nos lembra que temos que nos colocar em movimento. O que acontece com água parada? Cria lodo, larvas, mosquito da dengue. E o dinheiro parado, o que vai acontecer com ele? Você nunca ouviu histórias de pessoas que guardaram tudo que tinham no colchão e a casa pegou fogo? Ou alguém que guardou o dinheiro, sem nem saber por que estava guardando, só com medo de acabar e de repente aconteceu um problema muito sério na família e foi preciso gastar todo esse valor? Ou então é o ladrão que entra na casa e rouba. Isso acontece porque a lei da vibração exige que você saiba o que vai fazer com esse dinheiro poupado. Vou usar o exemplo bíblico do maná para que você entenda melhor. De acordo com as Escrituras, o maná era um alimento produzido milagrosamente por Deus, para que o povo hebreu, conduzido por Moisés, conseguisse atravessar o deserto até a terra prometida. Porém, havia uma regra: as pessoas só poderiam pegar a quantidade suficiente para alimentar a sua família por um dia, porque na manhã seguinte haveria mais. Mas o que acontecia? Elas não confiavam e, desobedecendo às ordens de Deus, guardavam um pouco para o outro dia.
Mas quando o sol raiava, os manás estavam cheios de vermes e não prestavam para serem consumidos. Os cabalistas, que interpretam a Bíblia de forma oculta e simbólica, contam essas histórias com um fundo de moral para nos ensinar o quê? Que o universo sempre provê para nós. A sensação de escassez que os hebreus sentiam ao acumular o maná era desobediência à lei da vibração. Eles queriam deixar estocado, com medo de faltar. E você? Faz isso com seu dinheiro ou coloca para vibrar? Afinal, o dinheiro é uma moeda parada ou uma moeda corrente? Corrente. Ele tem o fluxo de ir e vir. Então, primeiro você coloca a sua energia para ganhar o dinheiro. Depois, precisa gastá-lo. Mas responda: você gasta com pena, não querendo soltar? Ou dizendo, não são contas e sim bênçãos a pagar? Você tem uma casa, energia elétrica, comida, roupas. Pague tudo isso com gosto. É claro que também pode guardar dinheiro. Só que você não deve fazer isso porque tem medo de perder. Guarde com algum objetivo, em algo que queira investir. Esse é o ciclo do dinheiro na lei da vibração. Além disso, nesta lei hermética, você recebe de acordo com o que merece. Não há exceção para ninguém. E o quanto de energia, de força, na escala de vibração você está colocando? Quando eu falo em força, não estou dizendo que é para você ganhar dinheiro se esforçando. Senão, todos os pedreiros do mundo que trabalham muito duramente seriam os mais ricos entre todos. Eu estou me referindo a uma energia inteligente, com a qual você saiba o que está fazendo. Tem que ter propósito. Caso contrário, fica apenas no ganha, gasta, e não tem para onde crescer. Quando você guarda dinheiro sabendo qual é o motivo, a lei da vibração vai respeitar isso, porque sabe que, em breve, você vai colocar aquele dinheiro para funcionar. E nesse aspecto, melhor ainda se guardar e investir. Isso porque a quantia aplicada não ficará parada, e sim acumulando juros compostos. É dinheiro em movimento. Para completar, quer uma dica para conseguir um aumento de salário? Basta realizar o seu serviço oferecendo mais do que a sua obrigação. Comece a se tornar a pessoa mais grata da empresa, a desempenhar as suas tarefas de maneira impecável. Tudo o que puder fazer a mais dentro do seu horário de trabalho, entregue com valor, satisfação e energia. E isso voltará para você. Assim, não reivindicará nada ao seu patrão, e sim diretamente ao universo, graças à lei da vibração. Mas atenção! Não adianta realizar as tarefas a mais mecanicamente, só porque eu falei força. Não estou dizendo que é para você ganhar dinheiro se esforçando. Senão, todos os pedreiros do mundo que trabalham muito duramente seriam os mais ricos entre todos. Eu estou me referindo a uma energia inteligente, com a qual você saiba o que está fazendo. Tem que ter propósito. Caso contrário, fica apenas no ganha, gasta e não tem para onde crescer. Quando você guarda dinheiro sabendo qual é o motivo, a lei da vibração vai respeitar isso, porque sabe que em breve você vai colocar aquele dinheiro para funcionar. E nesse aspecto, melhor ainda se guardar e investir. Isso porque a quantia aplicada não ficará parada, e sim acumulando juros compostos. É dinheiro em movimento. Para completar, quer uma dica para conseguir um aumento de salário? Basta realizar o seu serviço oferecendo mais do que a sua obrigação. Comece a se tornar a pessoa mais grata da empresa, a desempenhar as suas tarefas de maneira impecável. Tudo o que puder fazer a mais dentro do seu horário de trabalho, entregue com valor, satisfação e energia. E isso voltará para você. Assim, não reivindicará nada ao seu patrão, e sim diretamente ao universo, graças à lei da vibração. Mas atenção, não adianta realizar as tarefas a mais mecanicamente só porque eu falei para fazer. Você tem que colocar o verdadeiro sentimento alquímico da gratidão e da satisfação, para que não seja algo que queira transformar só no plano físico, na ação. Então, com base na lei da vibração, como é que uma pessoa que fica sentada o dia inteiro pode dizer: "Ah, vou só mentalizar e aí tudo vai acontecer"? Ela não está vibrando alto na escala. Está na frequência da preguiça, bem longe da vibração elevada necessária para ganhar a quantidade de dinheiro que ela deseja. Você quer prosperidade, mas o quanto tem se dedicado a isso? O quanto tem estudado? O serviço que oferece está à altura do nível de prosperidade que deseja? Tudo isso afeta a energia e a força que você coloca. Com certeza, os seus resultados financeiros hoje estão equivalentes à sua força e energia. E aí você pode pensar: "Ah, May, mas eu trabalho tanto." Porém, lembre-se: pensamento, sentimento e ação.
Talvez a sua ação esteja muito forte, mas o seu padrão de pensamento não se mostre congruente a isso. Nesse caso, você pode usar a força, mas não vai dar resultado algum, porque esses três aspectos precisam estar alinhados: a prosperidade e as leis da polaridade e do ritmo. Para você entender melhor, vou explicar essas duas leis juntas. A lei da polaridade diz que os opostos se encontram. Tudo é a mesma coisa, com polos diferentes e, entre eles, graus. Aplicando isso à abundância financeira, de um lado está a prosperidade, do outro, a escassez. E nessa escala existem graus de prosperidade e graus de escassez. Por isso, se você usar um pouco de gratidão, talvez veja que a sua vida não está tão escassa assim, passando a enxergar os fatos de uma perspectiva diferente. Certa vez, ao receber uma pergunta de uma aluna, percebi que era importante explicar que precisamos olhar para a manifestação de dinheiro em nossas vidas sob a ótica da lei da polaridade, porque assim seremos mais gratos pelo que temos e perceberemos que nossa situação não é tão ruim quanto parece. Ela perguntou: como uma pessoa que se encontra na extrema escassez pode evitar que os problemas externos atrapalhem a sua evolução? Respondi com outra pergunta. Primeiramente, o que você entende por extrema escassez? Alguém que está nesse grau dificilmente estaria usando um celular com internet. Estaria mais preocupado com a sua sobrevivência, já que não teria onde morar nem o que comer. Consegue perceber como a nossa mente torna as coisas piores do que realmente são? Os graus de escassez são vivenciados primeiro na mente e, em seguida, pela lei da correspondência, se manifestam na vida da pessoa. Você só vai atrair ainda mais dificuldades materiais se continuar se vendo mentalmente como alguém que está na extrema escassez. Acredite, por pior que pareça, você não está assim. Alguém que realmente está vivenciando isso se encontra em modo de sobrevivência e não tem condições psicológicas de pensar em estudos sobre expansão da consciência. Nesses casos, a pessoa recebe ajuda espiritual da própria centelha e do universo para garantir que ela permaneça viva e tenha suas necessidades básicas supridas. Mesmo assim, a capacidade de absorver algum aprendizado dessa experiência é muito limitada, porque a energia e o foco dela estão totalmente em sobreviver. Para mudar de uma polaridade a outra, é preciso fazer a transmutação mental. E para isso, é essencial ter a capacidade de manter a atenção em algo além de seus problemas. Você faz a transmutação quando tira o foco da polaridade negativa e coloca na positiva. É preciso fazer com que sua mente pare de focar nos problemas e passe a enxergar o que você já tem de positivo. Use a visualização para vivenciar a prosperidade desejada e começar a encontrar aspectos positivos em sua vida hoje. Isso é alquimia mental, mas requer prática e persistência. Lembre-se de que a primeira grande lei é o mentalismo. A sua mente cria a sua prosperidade. Como você se vê mentalmente? Você acredita no seu poder mental? A prosperidade começa na mente. Agora vamos falar sobre a lei do ritmo. Ela nos informa que existe o pêndulo do universo, indo de um lado ao outro nessa escala de polaridades. E ele atua também na nossa prosperidade, justificando por que, em alguns momentos, estamos bem financeiramente e em outros somos mais desafiados. Sendo assim, as suas dificuldades financeiras são proporcionais ao seu grau de prosperidade. Por exemplo, se o dono da Amazon passar por problemas em suas finanças, não vai ser falta de dinheiro para comprar um sorvete, e sim dívidas bilionárias, proporcionais à riqueza dele. Será muito pesado para ele lidar com essa volta do pêndulo. O fato é que as dificuldades financeiras de uma pessoa que ganha R$ 10.000 ao mês não vão ser as mesmas de quem ganha um salário mínimo. Então, às vezes, você fica pedindo: eu quero muito, muito, muito dinheiro. Mas e a preparação para isso? Porque o pêndulo volta. Mais uma vez eu digo, é por isso que muitas pessoas que ganham na loteria não estavam preparadas para isso e depois de um tempo, a queda é muito alta e perdem tudo. Então, desejar prosperidade numa escala bem maior do que a sua atual exige coragem para ter que enfrentar a volta do pêndulo. Uma aluna certa vez me contou que saiu de uma situação de escassez e hoje vive em prosperidade. E daí perguntou, preocupada: poxa, pela lei do ritmo eu vou voltar a ser pobre? Não, não vai, porque agora ela adquiriu um novo padrão vibracional mais elevado. Vai ter dificuldades? Vai, porque é normal. Afinal, o pêndulo está balançando. Só que estar preparado para essas dificuldades é o grande segredo dos iniciados que praticam a transmutação mental.
Agora que você já entende que, pela lei do mentalismo, a fonte criadora não é visível, e sim invisível, perde o medo do pêndulo. Isso porque sabe que, se precisar de mais, basta acessar a fonte mentalmente e a manifestação física virá. É por esse motivo que o crescimento financeiro saudável é gradativo. Um tempo atrás eu pensei assim: o que eu quero na minha vida para me sentir uma pessoa próspera? Aí eu listei todas as coisas que eu queria para mim e minha família e fui anotando os valores. Cheguei então ao total de R$ 12.000 ao mês. Na época eu ganhava 3.000. Comecei a mentalizar, rezar, correr atrás. E aí subi para R$ 6.000, depois para 8.000, até que cheguei ao valor que queria. Foi o suficiente? Não, porque a gente sempre quer mais. E então aumentei a meta para 20.000, depois 30.000. Fui crescendo gradativamente. Mas imagine o que teria acontecido comigo se eu saísse de um salário de R$ 3.000 diretamente para o de 30.000. Eu não teria sabedoria, preparação, e o pêndulo iria voltar com muita rapidez para tirar aquilo que não era normal à minha vibração. Rapidamente, me faria voltar para os R$ 3.000. Mas quando você cresce de forma gradativa, dribla o pêndulo. Evite colocar metas muito altas, porque a tendência é você se frustrar. É por isso que a pessoa que realmente tem a mente milionária pode até ser derrubada pelo pêndulo e perder boa parte do que tem, porque ela constrói tudo de novo. É o padrão mental dela que determina o resultado no físico. Então, coloque o pêndulo para funcionar a seu favor. A prosperidade é a lei de causa e efeito. Por que esta lei é tão perfeita para entendermos a questão da prosperidade? Porque é natural que a maioria das pessoas ainda acredite que exista sorte, azar, privilégios. Você pode pensar: nossa, eu queria tanto ter a sorte da fulana. Mas na verdade, toda riqueza tem uma causa. Prosperidade é efeito, e não causa. Quando você vir prosperidade em algum lugar, saiba que aquilo é apenas o efeito, o resultado de causas que você desconhece. São fatores que vão além do nosso entendimento e conhecimento. Não temos como conhecer todas as causalidades, porque são várias e atuam em diferentes aspectos da nossa vida. Só quem sabe delas é o nosso eu superior e, claro, o todo. Mas na área da prosperidade é possível citar algumas delas. Entendê-las vai ajudar você a construir deliberadamente os efeitos desejados. Vamos lá. Meio. Uma pessoa que nasce numa família muito rica, aprendendo desde cedo sobre informação financeira, tem muito mais probabilidades de se tornar próspera por si só. Já para outras, em vez de ser uma benção, nascer num berço milionário pode ser uma maldição, porque não aprendem a valorizar os bens materiais que possuem e não entendem que precisam conquistar as coisas. E ainda há aquelas que nascem num ambiente totalmente conturbado e desfavorável financeiramente, mas cultivam dentro de si essa vontade de vencer, de sair daquele meio. Ela tem força para mudar. Família. O que a sua família pensava e falava sobre dinheiro? Era difícil? Era assunto de briga na sua casa? Isso tudo também gera um efeito na sua vida financeira. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez em que a escassez entrou na minha vida. Quando eu era criança, fiquei uns 2 meses dedicada a encher um cofrinho com moedas, porque achava que assim ficaria rica. Eu via os desenhos em que apareciam moedas em tesouros, então achava que se eu tivesse uma boa quantidade delas, seria próspera. Na época, nós morávamos numa casa de madeira, e eu, inocentemente, levei o cofrinho cheio até o meu pai e disse: Olha, agora a gente pode comprar uma casa maior. Estou muito rica e vou ajudar todo mundo. Ele respondeu: Ô minha filha, isso daí não vale muita coisa. São só uns trocados. Eu chorei tanto porque eu achava que estava rica. Todo aquele meu esforço de meses não tinha valido nada. Já adulta, e com todo o conhecimento que tenho hoje, fiz uma mentalização em que me vi indo até o meu criança, que estava se sentindo totalmente pobre e sem esperança, e abraçava, dizendo: Você é muito próspera, você é abundante. Falei para ela tudo o que eu queria escutar, ter escutado naquela ocasião, mas ninguém disse. Fica uma dica aqui. Se você tem filhos, sobrinhos ou lida com alguma criança no seu dia a dia, nunca seja a porta de entrada para a escassez na vida dela. Uma vez estava embarcando num avião e vi um filho puxar a mãe em direção à primeira classe, alegando que as poltronas eram maiores. E ela: Vai sonhando que um dia você vai se sentar aí. É só para os ricos. O menino rebateu e disse que quando ele crescesse, iria sim. E a mãe continuou o desestimulando. Então, cuidado.
preste muita atenção a como tem se referido sobre dinheiro em seu meio familiar. E, sobretudo, faça uma autorreflexão de quando foi a primeira vez que a escassez entrou em sua vida. Limpe isso imaginando o seu eu de agora indo até o seu eu do passado, o abraçando e falando palavras de prosperidade, de cura. Conhecimento. O que expande a nossa consciência? O conhecimento. Se uma pessoa sabe como investir na bolsa de valores, consegue gerar riqueza para ela. Mas se ela não possui esse aprendizado, não tem como ganhar dinheiro na bolsa. A prosperidade, portanto, está ligada ao conhecimento. No livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, o autor aconselha a separar 10% do nosso salário todo mês para investir em cursos, livros, treinamentos. Ele diz que conhecimento é dinheiro. Compreenda, quanto mais ignorante a pessoa for, mais escassa ela será. Quanto mais buscar educação, mais próspera. Então, se você quiser o efeito prosperidade em sua vida, precisa investir nessa causa, o conhecimento. Mas conhecimento aplicado que vai ser útil para você, que vai ajudá-lo a chegar aonde você deseja. Vidas passadas. O que faz uma pessoa nascer numa família multimilionária, num país de primeiro mundo, e a outra nascer miserável no interior da Amazônia? Essa resposta também está no Kybalion, quando o livro fala que nossas vidas anteriores determinam a família em que nascemos, o meio em que vivemos e o nível de consciência que trazemos para esta existência. Segundo a filosofia hermética, uma pessoa que nasce numa família rica, muito provavelmente já foi, em outra vida, de classe média alta e emanou o desejo de ter mais riquezas, de viver com ainda mais abundância. Isso porque, se você adquire um certo grau de conhecimento, não vai vir na próxima vida com menos do que já é. Pense agora numa pessoa que nasce e vive numa comunidade ribeirinha. Ela não sabe o que é internet, bolsa de valores, muito menos Estados Unidos. E então você diz a ela: se vire, porque agora você vai governar o país mais poderoso do mundo. Não há meios de uma pessoa que nasceu nessas condições, com essa discrepância de consciência, conseguir, em uma vida, dar um salto desses. Demora muito mais do que uma vida para que você construa certas coisas. Por outro lado, tem pessoas como Elon Musk, que aos 12 anos já era um gênio. De maneira autodidata, nessa idade, ele programou e vendeu um jogo para videogame. Aos 30 anos, já era um milionário. Em 2022, aos 50 anos, ele se consagrou como o homem mais rico do mundo. A causalidade das vidas passadas, portanto, explica as altas habilidades que muita gente traz de pré-existências. Aceite que tudo o que fazemos e todos os nossos pensamentos geram consequências para nós além desta vida. Em O Livro Alquímico de Saint-Germain, este mestre ascensionado ensina que, em nossas orações, devemos afirmar: eu quero nascer numa família de luz. O objetivo é fazer com que, em nossa próxima existência, possamos fazer parte de uma família do bem. Mas sem esquecer que não adianta só rezar. Isso vai depender da vida que vivemos hoje. Vontade. Inúmeras pessoas são levadas como um barco à deriva em meio à sociedade em que vivem, à família, às opiniões dos outros, ao que a mídia fala. Falta a elas a vontade própria, que é algo que nos liberta de todas as outras causalidades. Com uma vontade forte, você não se torna mais um escravo do meio, um barco à deriva. Você pega o leme do seu barco, torna-se o capitão do seu navio. Então tenha uma vontade, uma razão pela qual prosperar. Qual a sua motivação para vencer todas as outras causalidades? Não importa em que família você nasceu, em que meio cresceu, em que cidade está. Se possuir uma vontade própria muito forte, tenho certeza de que o seu eu superior vai ajudá-lo e você conseguirá mudar a sua situação. Isso porque a vontade é uma causalidade interior capaz de ser superior a todas as outras causalidades. Vamos lembrar que a energia feminina é a que gera, produz. E a masculina, a que semeia, inicia algo. Além disso, existe o gênero mental, mente consciente, masculino, e mente subconsciente, feminino. A vontade, a força, a determinação e a garra vêm da sua mente consciente. Sabe por que muitas pessoas falam "eu quero prosperar sim", mas nunca chegam lá? É porque elas não têm uma energia masculina forte, uma mente consciente forte. Diante dos primeiros obstáculos, crises financeiras, adversidades da vida, opinião de outras pessoas, abandonam o navio e desistem. Então, a primeira dica para você prosperar utilizando a lei do gênero é ter uma mente consciente forte. Seja determinado nas suas decisões, sabendo exatamente aonde quer chegar. Diga: eu não largo o leme do meu navio para ninguém, e se vierem ventos contrários, eu resisto.
Outro aspecto que você precisa considerar dentro da sétima lei hermética é que tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, as suas fontes de renda, é a energia feminina que produz a sua prosperidade. Pode ser o seu salário, o seu negócio, aluguéis, faturamento de cursos online. São as suas galinhas dos ovos de ouro. E lembre-se de nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque senão vem o pêndulo e bagunça tudo. Para prosperar, você precisa cuidar muito bem das suas fontes de renda. Procure sempre amá-las e abençoá-las, porque é delas que vem o seu sustento. Quantas pessoas sabotam o seu próprio princípio feminino amaldiçoando seus empregos? Dizendo que é uma desgraça, é horrível, é uma escravidão. Falam tão mal daquilo que produz o ganha-pão delas e depois são despedidas e não sabem o porquê. O fato é que criaram uma energia tóxica, que acabou levando à demissão. Por isso, mesmo que você não goste do seu emprego, comece a abençoá-lo. Você vai ver que vai crescer ainda mais. E pode ser que uma outra empresa apareça interessada em contratá-lo. Um exemplo disso aconteceu com um amigo meu, que trabalha como motorista de aplicativo. Eu encontrei com ele, que me contou que estava muito bravo porque seu carro havia quebrado e tinha que ir para a oficina. Ficou xingando o veículo, dizendo que era uma porcaria. Então eu falei para ele: "Poxa, o carro está doente. Já investiu tanto a energia dele para produzir o seu ganha-pão que acabou se desgastando. As peças dele foram levadas ao extremo para te ajudar. E agora você fica com raiva dele. Você ficaria com raiva se o seu filho ficasse doente?" Na mesma hora ele me respondeu: "Nossa, May, muito obrigada. Eu não tinha pensado dessa forma." Ele se sentiu mal por ter agido daquele jeito. Tempos depois, me contou que agora, sempre que pega ao volante, fala: "Vamos lá, amigão, trabalhar. Eu cuido de você. Muito obrigado por me ajudar." Resultado: ele disse que o carro ficou muito bem depois que saiu do hospital e que as corridas começaram a melhorar. Então, não maltrate a sua galinha dos ovos de ouro. De tempos em tempos, eu tenho que cuidar dos meus cursos, do meu negócio. Se você aluga apartamentos, tem que cuidar deles, porque é de lá que vem o seu sustento. Se você é motorista, tem que cuidar do seu carro. Comece a tratar as suas fontes de renda como se fossem realmente galinhas de ovos de ouro, porque isso tem um poder alquímico fortíssimo. Se você as amaldiçoar, elas vão ressecar e morrer. E qual é o princípio masculino que se contrapõe às suas fontes de renda? É você próprio. É quem faz tudo acontecer. Você é o responsável por lançar as boas sementes. No seu trabalho, por exemplo, tenho certeza de que se começar a nutrir, de verdade, a energia da gratidão e do amor, vai fazer as suas tarefas de forma muito mais produtiva. E isso vai chamar a atenção das pessoas lá dentro. Duas coisas podem acontecer. Ou você vai ser promovido e ganhar um aumento, ou vai aparecer uma nova oportunidade com ganhos maiores. É alquímico. Você cria a sua realidade com os seus pensamentos e sentimentos. Então, entre com a sua energia masculina, dando sempre o seu melhor, para que os resultados no seu feminino, nas fontes de renda, possam crescer abundantemente. E se você quer aprender mais sobre como aplicar essas leis em sua vida, não perca o próximo capítulo, onde vamos explorar a lei da polaridade e como ela pode transformar a sua vida. Agradeço por acompanhar até aqui e espero que essas reflexões lhe inspirem a criar a realidade que você deseja. Até o próximo capítulo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Assim, você não perde nenhum detalhe dos próximos capítulos. Até a próxima!